Aí, Boa noite. e aí, boa noite. Cheguei. É difícil me apresentar para ti, mas eu vou lembrar que tem todo o pessoal que está aí com a gente. Bom, eu sou o Guilherme Voman, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Sou formado em design de interiores pela Universidade Fevale e também agora tenho uma especialização na parte de estratégia e inovação empresarial. Então, desde muito jovem, eu sempre trabalhei na marcenaria dos meus pais. Meu pai tem uma marcenaria, está fazendo 18 anos agora que ele tem empresa. E desde muito pequeno eu sempre gostei de atuar junto dele. Trabalhei na parte comercial, comecei como assistente de um vendedor, enfim, comecei a ajudar ele nessa parte. E desde muito cedo a gente sempre planejou que fosse passar por um processo de sucessão da empresa, onde em um determinado tempo eu assumiria a gestão da empresa para realmente tocá-la mais para frente, né? Seguir ela adiante. Então, desde o ano passado, no momento em que eu concluí a minha pós-graduação, a gente concluiu o processo de sucessão. Então, a partir disso, eu venho me envolvendo muito mais nesse âmbito empresarial, nessa parte mais estratégica e pensando a empresa para frente, junto com todas essas questões sociais, jurídicas, burocráticas que o nosso país tanto nos pressiona, né? E nada mais adequado do que nesse momento a gente começar a discutir tudo isso, porque quando eu entrei na pós-graduação lá, 3 anos atrás, a gente já debatia o quanto a gente sabia que as coisas iriam mudar, o mundo ia começar, que a gente teria que se adequar cada vez mais rápido às mudanças. A gente ainda não fazia ideia de que ia passar por um momento como a gente está passando agora, mais precisamente aí, vamos dizer assim, nos últimos 30 dias ou mais diretamente aqui no Sul, na última semana, nos últimos 15 dias, com essa questão da pandemia, né? Eu acho que isso é algo que vem para mudar a rotina, para mudar a caminhada de cada empresa, mas eu não acho que ela vem para mudar só nesses 15 dias, nessa semana, nesse mês, nesses 60 dias. Eu acho que vai ser uma coisa que vai mudar a estrutura e o posicionamento das empresas daqui para frente. Mas então os dois que estão lá estão preparados para isso? Claro que não, a gente está se preparando também. O Não, diferencial que eu estava falando para a Gabi é que a gente estava aberto para uma situação dessa. Não preparado, mas a gente sabia e estava aberto para começar a trabalhar com a internet, a começar a debater essa nova fórmula de vender e se vender. No teu caso, de vender um produto, no meu caso, de vender um serviço. Eu sei contigo um pouquinho como que foi para a SEAT como empresa, como que vocês receberam essa notícia e quais as providências que você tomou como uma marcenaria, né, que trabalha com móveis sob medida, como que vocês trouxeram isso para a realidade de vocês? na verdade, isso assim, ó, como todo mundo, eu acho que eu fui pego muito não surpresa, porque a gente já vem acompanhando, mas tipo assim, eu até, sei lá, no início da semana, eu tinha um pensamento, olhando para tudo, eu tinha muita convicção de que não ia chegar no pequeno e no microempreendedor, principalmente na indústria, né? Eu achava que a gente ia fazer restrições ligadas à educação, ligadas ao comércio, mas que não ia efetivamente chegar na indústria, ou seja, que eu poderia daqui a pouco não levar o meu produto para fora da minha empresa, mas que eu poderia continuar produzindo ali, porque a gente ainda não tinha direito à noção de tudo que estava por vir, de tudo que estava acontecendo, né? Se falava muito na aglomeração e tudo mais, né? Na questão do próprio grupo de risco, que agora está muito em... Está todo mundo falando isso, principalmente ontem à noite para cá, mas, assim, é muito mais o risco que não está ligado ao risco que a gente leva para as outras pessoas do que propriamente ao grupo ao qual a gente pertence, né? Então, essas coisas foram entrando, essas informações foram recebendo, e a gente foi começando a observar, cara, o que vai ser a nossa postura? Como é que a gente vai agir daqui para frente? A gente vai encerrar de vez, a gente vai parar, a gente vai começar de alguma forma. Então, cara, primeiro, talvez por eu, pela minha
consciência, assim, pelo meu lado, junto com o Dani, que é meu sócio também, a gente pensa muito pelo lado social, a gente trabalha muito nisso, a gente foca muito nisso. A nossa primeira coisa era, cara, vamos ver o que a gente pode fazer para evitar a exposição. Então, a gente já logo fez uma reunião com o pessoal, distribuiu álcool gel, conversou com todo mundo, pediu alguns cuidados, tentou fazer algumas coisas mais simples e diretas e alertar o pessoal, porque a gente percebia que a gente estava ficando preocupado com isso e o pessoal dentro da empresa, nem mesmo sabendo disso, estava muito bem, então estava muito se desdenhando ainda um pouco da situação, o que vai fazer. Até que as coisas foram intensificando, a gente já percebeu, o primeiro passo foi mandar o pessoal do comercial para home office, porque era o mais plausível, né? A gente não ficou muito preocupado com como vão ser os atendimentos, não, tipo, vão para casa, trabalhem de lá, façam a estrutura. A gente emprestou um computador para uma colega, a outra tinha o próprio computador, a gente foi que elas se afastassem, até que agora a gente precisa tomar uma decisão referente à postura operacional da empresa, né? Ou seja, a fabricação e a entrega dos móveis. E ali a coisa começou a ficar um pouco difícil para a gente decidir, porque, enfim, estava muito incerto de como aconteceria, né? A gente já tinha a postura de que a gente gostaria de fazer isso, mas a gente tinha uma preocupação muito grande, principalmente por 2 pontos, né? O ponto social, ou seja, eu tenho clientes que estão esperando os meus móveis, que se organizaram para isso, eu passei por uma situação muito ruim que eu tinha uma entrega prometida para essa semana, porque a gente do mês, né? E a pessoa no próximo final de semana faria a sua mudança para entrar na casa para deixar o aluguel da onde ela mora. Mais eu tive que ligar pro cara e dizer, eu não posso te entregar, não vou conseguir trabalhar. Isso acaba é ruim, é desgastante no sentido social, mas assim, fico muito feliz com a parceria dos meus clientes, com a compreensão de todos. Eu acredito que quando a gente trabalha com sinceridade, com franqueza, isso retorna para a gente. Então, todo mundo entendeu super bem, lamentou, claro, porque todo mundo quer os móveis, era meu desejo continuar entregando também, mas não se tornou viável, né? Então, conversei com todo mundo e foi. E depois vinha o receio econômico, né? E que ainda é um receio que a gente vai ver aos poucos como é que a gente vai conseguir contornar essa situação, né? A crise econômica a gente arruma contornos e existem meios. Eu acho que a provocação dessas lives é justamente isso, nós encontrar meios para driblar essa crise econômica. Exatamente. Essa questão do comercial, como é que foi a parte ali? Porque eu sei que tu tem designers de mobiliário que trabalham com você, que são pessoas que trabalham com design de mobiliário. Como é que está sendo feito esse trabalho agora? Como que tu está direcionando isso e qual a importância disso? O que eu acho que essa parte de... Não tem, né? O pessoal gosta de falar de política. Eu acho que apenas fechando essa parte do corona, porque eu acho que realmente a gente pode seguir a discussão, porque eu vejo o seguinte... a mudança ela vai acontecer, passando crise econômica, crise social, crise de saúde, qualquer coisa, as mudanças elas vão acontecendo dia a dia, né? E cabe aos profissionais e às empresas estarem preparados para enfrentarem elas, seja elas quais forem, e realmente conseguir olhar para a sequência do mercado, para a sequência da caminhada, indiferente daquilo que vai acontecer. Então, assim, eu acredito muito, e tenho falado muito disso, quando eu falo com alguém nos últimos dias, eu acho o seguinte, a mudança, a transição, a necessidade de diálogo e de reposicionamento, ela já existia antes disso tudo acontecer. Vamos passar para o final do ano passado, a gente tem os primeiros casos na China em dezembro, vamos falar em novembro, já era algo latente, nós já sabíamos que precisaríamos se modernizar, que as coisas estavam acontecendo. A gente vem encontrando isso em outros meios. A gente vê chegar Uber e o pessoal cagar pau no Uber. Acho que vem naturalmente acontecendo social e empresarialmente, né? Então é importante a gente destacar isso, que essa pandemia ela vem e ela acelera
o processo de pensamento disso. Ela manda as pessoas para casa para pensar e faz com que as pessoas comecem a pensar nisso. Mas esse diálogo ele é muito anterior. A necessidade de se modernizar, de pensar uma cultura organizacional diferente, de voltar uma estrutura para as pessoas, de pensar no ser humano, de ver o que tu está efetivamente vendendo, para quem tu está trabalhando, como tu está te comunicando. Isso são coisas que as pessoas estão começando a pensar agora, mas elas só estão pensando isso agora no meio da pandemia, porque agora que elas pararam para pensar nisso, porque agora que elas foram para casa pensar nisso. Existia a profissão que o cara era pago para ir lá ligar o poste na rua. Chegou a eletricidade, isso mudou, não existe mais. Então, as profissões elas vão se reinventando. E é bem esse movimento que tu cita, assim, a gente tem a necessidade de se reinventar agora. Existia uma profissão que era o despertador humano. Mano, esse cara devia ser o cara mais odiado, a profissão mais odiada da vida, porque não tinha despertador, então era um cara que passava todo dia batendo nas janelas e acordando o pessoal na hora de trabalhar. Isso é um fato, isso existia, não é uma piada, não é uma brincadeira, isso existia realmente. Então, imagine se quando começou o despertador, o cara pegasse todos os despertadores e tentasse quebrar e acabar com eles, uma hora ele ia perder, e é mais ou menos isso que a gente vê essas brigas, entendeu? Se tu tentar ir contra a modernização, isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que é desse tipo de diálogo que surge o que a gente estava comentando ontem e intitula hoje a live, né? Eu acho que é uma coisa que a gente enfrenta muito no mercado, a discussão entre diferentes profissões, né? É o arquiteto dizendo que sabe mais que o designer dizendo que sabe mais que o projetista dizendo que os dois não sabem nada, que eles sabem. Então, é difícil conciliar essas coisas na vida real, né? Na teoria, todo mundo se adora, é tudo legal. Mas quando vai para o campo, realmente, as pessoas começam a discutir. E isso é o que a gente está começando a perder espaço, a gente não está mais vendo. A gente está precisando se livrar disso cada vez mais. E que a gente não rouba espaço ou de nenhum outro profissional, porque são coisas complementares, entendeu? Eu vejo que hoje a gente acrescenta ao mercado um know-how no sentido técnico de imobiliário que muitas vezes, para não dizer todas, e daí vão dizer que eu venho para cá para fazer exageros, vamos dizer, não vamos exagerar, vamos pegar 99%. Sai da faculdade sem saber fazer detalhamento técnico do jeito ideal e principalmente especificações do jeito certo, esse tipo de coisa. Então é muito complicado tu lidar com isso dentro da organização. Então no momento em que a gente começou a inserir isso dentro da nossa veia comercial, essas mudanças, a gente começou a receber o mercado de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, em vez de a gente brigar um com o outro, cara, vem pra cá que eu tenho coisas para contribuir contigo e tu pode contribuir comigo também, entendeu? A faculdade não prepara a gente para o todo, não prepara a gente para o mercado de trabalho, a gente sai sem saber muita coisa. Eu acho que na área de arquitetura mesmo, o pessoal sai com 2, 3 cadeiras de interiores, então falando mais próximo do que do teu cenário de mercado, o pessoal sai com 2, 3 cadeiras de interiores, então não tem como saber detalhar mobiliário, por exemplo. Então, ter o projetista dentro da loja de planejamento, ou ter o projetista dentro do ponto comercial que nem tu tem, o projetista não, porque também isso, para mim, eu acho que o projetista já ficou lá nos anos 60, então eu acho que ter esse especialista em imobiliário é muito importante, ele dá um suporte incrível para o arquiteto, para o design de interiores, porque a gente traz essa questão de ter esse especialista em imobiliário, porque ele sabe coisas que você não sabe, ele sabe detalhamento de imóveis que você não sabe, que você não sai da faculdade sabendo, o tamanho necessário de um espaço para pôr um calceiro, ou o tamanho, os espaços para botar corrediça. Ninguém tem uma cadeira falando sobre isso. Então, tu ter uma fábrica de imobiliário que ela te forneça também esse profissional, esse especialista em imobiliário, que ele vai estar te representando, te trazendo essa tranquilidade, tanto para o cliente, porque o cliente, quando você senta ali, sento eu, o projetista de imobiliário, o especialista de imobiliário e o cliente,
ele vai se sentir muito mais confortável com todo aquele projeto dele, muito mais confiante. Então, essas empresas, elas têm esses profissionais, esses especialistas em imóveis que sabem o que fazem. Então, todo arquiteto aqui, ou design de interiores, ele se sente muito confortável com esse profissional presente. Exatamente esse tipo de debate, porque eu até citei na live com a Gabi aquele dia, eu gosto muito de usar o termo de teia de fornecedores, de parceiros, entendeu? Eu tenho conhecimento técnico em um lado, mas eu não preciso saber de todos os outros. Isso que é muito importante e é isso que é muito difícil encontrar hoje em dia. Eu vejo inúmeros profissionais saírem da faculdade já como se tivessem os conhecimentos técnicos para tudo, né? E não é assim. Hoje, o pessoal da Madefera que está aqui, eu tenho uma ideia, eu preciso de alguma coisa, eu mando para eles, que são meus fornecedores de ferragens, e eles me indicam, cara, para isso aqui tu deve usar isso. Ponto, é a primeira coisa que eu preciso fazer. Quando eu entro, se eu preciso fazer alguma iluminação ligada nos meus móveis, alguma coisa diferente, eu tenho pessoal que me dá suporte nessa área. Se eles precisam de um projeto diferente, se eles precisam de um projeto de revestimento, de mudança, de construção, eu tenho arquitetos, eu tenho designers que são meus parceiros que eu prefiro que eu passo para eles os projetos, porque eu sei as minhas limitações e eu sei até onde o meu trabalho pode chegar. Então eu estava, inclusive, comentando isso com o Robson, que eu já vi que está aqui na live também esses dias, eu digo, cara, eu não sei até o quanto eu, às vezes, não acabo perdendo alguns negócios, porque eu evito de abraçar muita coisa que eu não vá conseguir realmente executar, porque tem projetos que, às vezes, envolvem uma série de coisas que tu não tem capacidade técnica e é que é melhor tu dizer, não, eu não vou entrar nisso, eu não tenho conhecimento para isso aqui, a gente precisa buscar outros fornecedores do que eu tentar abraçar e tentar fazer tudo. Isso é extremamente complicado e arriscado, porque envolve um nome. Hoje a nossa empresa já está fazendo 18 anos de mercado, eu não posso simplesmente dizer para o cliente que eu vou resolver determinado assunto que eu não tenho conhecimento técnico para isso, e depois botar meu nome em risco, o projeto dele em risco muito mais do que o meu nome. Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, porque isso aqui, a cada 10 projetos, um dá problema. Nossa, 10%, é muito pouco, podemos fazer. Mas, para ti é 10%, para o cliente é 100%. Sim. Então, aquele um cliente que tu ferrar o móvel dele, que tu ferrar a obra dele, ou que tu passar algum tipo de problema, para ele é 100%. Então, tu tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade sobre aquilo que tu está fazendo. Entendeu? Então, isso me preocupa muito. Então, o fato de reconhecer as limitações e traçar estratégias para que essas limitações não se tornem necessariamente um ponto fraco para mim, eu acho que é muito importante, para mim, para minha empresa, no caso, né? E isso eu vejo que é algo que no mercado hoje é difícil de encontrar. Pessoas que entendam e que saibam, cara, eu vou até aqui, daqui para lá eu preciso que alguém me ajude. Quem pode me ajudar? O fulano, o ciclano ou o beltrano. Então, formar esse time todo é o que se torna muito mais fácil, entendeu? Eu acho muito mais seguro com os clientes e com todo mundo para fazer. Eu falo muito isso para os clientes. Eu trabalho com um mercado extremamente traumatizado. Extremamente traumatizado. Extremamente traumatizado. Eles preferem ir lá comprar um negócio pronto, porque é aquilo que eles estão vendo e botar na casa deles, do que dar uma entrada por um cara que daqui a 30 dias diz que vai me entregar um móvel. Eu não sei se realmente... Isso é difícil, porque eles já passaram por experiências onde eles deram uma entrada e o cara foi embora, onde o cara não apareceu para entregar, o cara entregou pela metade, sabe? Não, isso justamente desse trauma é que eu te falo que aqui no Rio de Janeiro, quem vende imóveis com entrega posterior, né, que são as lojas de imóveis planejados e de imóveis sob medida, são lojas que têm uma fábrica imensa, que o cliente tem essa confiança, justamente por causa desse trauma, de que o marceneiro não vai sumir, não vai dar problema depois, que ele sabe o que ele vai estar recebendo na casa dele, né? E o que tu falou sobre a rede de fornecedores, para falar de uma questão do micro e do macro, entendeu? Desde da sua marcenaria, que atende Novo Hamburgo, Porto Alegre, região,
até uma Bom Tempo, que é uma fábrica enorme que atende o Brasil inteiro, atende o Chile, atende outros países, e eles têm fornecedores, cara. Então, assim, ó, os caras estão lá, tem uma fábrica enorme e eles têm a Cinex como parceiro de vidro e metal, porque eles não fazem isso. E trazer isso para dentro do escritório de arquitetura também é falar isso. Eu não sei se a Tamires da Verdeja ainda está na live, que eu vi que ela entrou, a Vanessa Monteiro. Por exemplo, isso é um exemplo que eu dou o tempo todo. Eu não faço paisagismo de jeito nenhum, eu não sei fazer paisagismo. E, assim, tem várias áreas que eu não tenho expertise de lidar. Então, eu sempre vou buscar colegas de profissão, parceiros, que vão poder me ajudar a entregar para o cliente aquilo que ele quer, porque o cliente entra no escritório, ele entra, e quando ele quer mudar a casa dele, ou quando ele quer fazer a primeira casa dele, ele traz isso pela primeira vez e ele quer tudo num lugar só. E é muito difícil de abraçar. Então, a gente tem que ter esses outros parceiros para poder abraçar tudo isso. Então, essa rivalidade de ter problema com projetista dentro de loja, isso daí já é um passado. Eu acho que assim, a gente está em 2020, não tinha nem que estar discutindo essa rivalidade de arquiteto e design de interiores com um especialista de móveis que está lá dentro, que não assim. A gente tem questões, por exemplo, com o pessoal que eu já ouvi também profissionais falando. O pessoal da Leroy está entregando o mobiliário para as pessoas, o pessoal da Leroy está dando, os vendedores da Leroy estão dando ideia de projeto. Isso é um absurdo. Mano, não é um absurdo. Vendedor vai ser sempre vendedor, ele vai vender. Se a Leroy hoje em dia botou uma máquina lá que ela vai cortar chapa para entregar para o cliente, isso não quer dizer que o marceneiro ou que a loja de planejados vai perder cliente por causa disso. Isso é um absurdo. Não. Porque o cara que ele vai querer comprar essa chapa cortada e montar na casa dele, tipo assim, 5% das pessoas é um cara que quer fazer sozinho, é uma parte de um hobby dele. Então, esse cara também, se ele fosse pagando uma parcelaria, ele ia querer estar envolvido com aquilo, né? Então não tem muito isso, assim, uns medos bobos que a gente tem que tirar esse estigma das cabeças das pessoas, que é o que a gente começou a falar lá no início, para o pessoal se tocar que as coisas mudam, que as coisas evoluem, que tem coisa que a gente tem que deixar para trás, porque isso daí não vai mudar, não vai voltar para o passado, as coisas não voltam para o passado. Entendeu? A gente não vai, assim como dentro da tua marcenaria, o cara não vai estar lá com uma planeando um pedaço de madeira, porque não tem mais isso, entendeu? A não ser que seja uma coisa totalmente artesanal para se fazer. Então a gente tem que pensar que as coisas evoluem como um todo e ficar se prendendo a maneiras de se trabalhar e se pensar no passado não vai fazer ninguém evoluir profissionalmente. Essa briga, né, essa rivalidade, ela acontece muito quando a gente está pautando na questão preço, né? Hoje em dia o preço, ele é fator preponderante, ele é fator decisivo, sim. Ele é algo extremamente definidor, sim, porque pode ser o mais maravilhoso que for. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou comprar, beleza. Mas ele tem limites. Ele tem... eu li esses tempos um artigo que falava sobre isso, eu não lembro agora, mas se eu não me engano, até 8% é o percentual que as pessoas hoje em dia estão dispostas a pagar mais por uma questão de estética, por exemplo, ou serviço, enfim. Né? Então, tá brigando o mesmo cara que está brigando lá porque a Leroy está fazendo o projeto, é o mesmo cara que tem uma empresa que está brigando porque os fornecedores entregam cortado e laminado para o consumidor final. E, cara, isso nunca foi um medo meu. Nunca... Aí que tá, exatamente, não merece nosso trabalho. Não sei nem se não merece, mas eu acho que ele não quer o nosso trabalho. Ele quer fazer sozinho. O cara que está indo... Exato. Ele quer fazer sozinho. Então, batendo na porta da Leroy, dizendo, não, meus filhos, vocês não vão vender, porque eu não quero que vocês vendam. Não existe isso. A gente tem que pensar uma outra forma de vender o nosso produto. A gente tem que pensar uma outra forma de trazer esse cliente para próximo da gente, um pouco dessa questão de valor.
A diferença não era 10% do valor de uma loja X para outra. Por que ela comprou na outra loja? Eu vou te dizer por que ela fechou na outra loja. Ela fechou pelo atendimento. Tá? Ela fechou pelo que ela achou aquilo incrível, a forma como eles trabalhavam, de, tipo assim, entregar, a loja entregou um doce, vou te dizer para ela assim, no primeiro dia que ela foi lá, vou te dar um exemplo, o primeiro dia que ela foi lá e pisou na loja, a loja entregou a receita e um doce, porque era o doce da matriarca da família, que era responsável por a empresa, e entregou isso daí. Isso daí bastou para a mulher comprar qualquer coisa. Então a gente tem que focar nesse tipo de estratégia. Como a gente pode vender o nosso produto, como a gente pode vender o nosso serviço para que a gente seja lembrado pelo consumidor. E principalmente em momentos como esse, que dá todo mundo um fluxo muito grande, como que a gente se faz ser lembrado pelas pessoas? Que nem a Gabi mencionou na live de segunda-feira, a questão da Arezzo. A Arezzo fez uma propaganda imensa de que eles estão doando sapatos para as pessoas. Muito bacana, entendeu? Tipo assim, eu sei que a Arezzo é uma empresa. Eu sei que a Arezzo precisa de dinheiro. Eu sei que eles estão doando sapatos brancos para os profissionais de medicina, mas assim, ó, a gente pensando como estratégia e marketing e não desmerecendo o lado humano disso, mas os caras também estão pensando nessa estratégia, nesse marketing, do que, como eu vou ser lembrado quando essa crise passar. Eu que não uso Arezzo, que nem tem nada para mim na Arezzo, eu quero ir lá comprar um calçado da Arezzo, entendeu? É isso que é importante a gente pensar agora. Que forma que a gente pode vender o nosso trabalho, que forma que a gente pode vender o nosso serviço, para que quando isso passar, ou até antes disso passar, as pessoas lembrem da gente como profissionais sérios, como empresas responsáveis e como pessoas que pensaram no todo. Porque pensar só economicamente não faz o cliente lembrar de você. Pensar no valor, no quanto de você deu de desconto, ou no quanto a tua empresa foi mais barata, não faz o cliente comprar de você de novo. E a gente está batendo nessa tecla há muito tempo, falando de marketing há muito tempo, isso não nasceu ontem, eu não estou falando para vocês nada de novo, é um negócio mais velho do que andar para frente. O que você faz para o seu cliente pensar em você de novo? Porque o cliente que te dá lucro, o cliente que faz você crescer como empresa e o que faz você ser alguém significativo no mercado é o cliente que volta, não é o cliente novo. Exatamente. Eu acho que isso faz com que tu vá criando uma cadeia, né? O que é a tua carteira de clientes? São exatamente isso. São clientes que estão fidelizados ali, né? A gente tem agora, por exemplo, a gente está numa campanha no nosso Instagram, inclusive vou aproveitar para fazer um meshzinho do Instagram da Seart Móveis. A gente tem uma campanha que a gente fala de história sob medida. E a gente teve um feedback muito legal que a gente fez uma campanha com um casal, super gente boa, finíssimo, que a gente fez mobiliou toda a casa deles, eles depois fizeram um depoimento pra gente. No que eles fizeram um depoimento pra gente, uma menina comentou, mandou uma mensagem pra empresa comentando que estava muito bonito e tal, e daí a gente interagiu com ela, ela já falou, tipo, não, que na verdade ela já tinha na casa dela, porque os pais dela compraram com ela muito tempo atrás, e agora ela viu a amiga dela comprar, e daí que ela se ligou que era a mesma empresa, e que ela não via a hora de ter o apartamento dela pra gente poder fazer também. Então, porra, isso falando de um delay de anos, entendeu? E que ela Exato. a empresa ainda é algo presente na cabeça dela. Então, tipo assim, a gente está falando aqui de uma coisa que é mais antiga do que andar para frente, entendeu? Porque nós trabalhamos com o mercado, a gente trabalha com o mercado que não é um supermercado da vida. A gente não está aqui vendendo arroz. Ah, quanto que está o quilo do arroz mais barato? Quantas vezes as pessoas vão voltar para comprar arroz? Aí o mercado tem lucro, porque todo mundo precisa comprar arroz. A gente está numa fatia muito pequena no mercado. Se a gente está numa fatia muito pequena no mercado, qual é o tipo do cliente, qual é a nossa persona que vai fazer a gente crescer como empresa, vai fazer eu crescer como escritório? É aquele cliente que volta, é aquele cliente que marca, que ele relembra
do trabalho que foi feito, da experiência que ele teve, né? Por isso que a gente fala tanto em marketing de experiência e a gente fala tanto em projeção de experiência, porque é isso que marca o cliente, é isso que faz esse cliente voltar e, consequentemente, faz a gente crescer. É muito claro que as relações profissionais estão cada vez mais pessoalizadas. A hora que eu falei essa primeira frase uma vez, eu achei ela muito legal e eu anotei ela muito grande no meu roteiro. As relações profissionais estão cada vez mais pessoalizadas. Por quê? Cara, produto por produto é simples. A gente precisa um além disso. A gente precisa de alguma coisa que vá mais disso, entendeu? E aí é onde a gente começa a tentar fugir da briga por preço, por exemplo. Daí a gente volta lá na Leroy, volta lá nas madeireiras e nessas coisas todas. Cara, a gente vai pelo preço. A gente vai fugir do preço, entendeu? As pessoas estão indo pelo preço porque elas querem um tipo de serviço. Mas e as outras que não estão dispostas, não estão atrás daquele serviço ali? Quais são os serviços que elas efetivamente querem, entendeu? Quais são as coisas que são importantes para cada pessoa? Então, conhecer o teu cliente e entender o que ele quer comprar. Isso é muito importante, principalmente no ramo nosso, onde a gente junta diferentes matérias-primas e pode criar coisas de valores extremamente, de preços, na verdade, não valores extremamente diferentes, porque isso mostra realmente essa relação preço-valor, entendeu? O que tem um preço muito alto para ti não necessariamente tem um valor muito alto para ti. E eu bato sempre num exemplo onde a gente... Qual é o teu cliente? Porque eu acho que a grande dificuldade do pessoal que fica batendo muito nessa questão do preço é porque ele não consegue identificar qual é a persona que é o cliente dele. Isso é um grande problema, você não identificar qual é a persona que está buscando o teu negócio. Porque a pessoa que está buscando o teu negócio não é a que está comprando chapa da Leroy Merlin do fornecedor. Então, ou a pessoa que está buscando um escritório de arquitetura não é a pessoa que vai fazer um projeto na Leroy Merlin ou na Casa Brasileira, vai fazer um projetinho ali, entendeu? Então a gente tem que identificar muito bem qual é o nosso cliente e óbvio que o preço é importante, óbvio que o valor é importante, todo mundo está pensando no dinheiro, porque em crise todo mundo vai pensar no dinheiro e todo mundo vai pensar no dinheiro daqui para frente, tá? Isso aqui não vai morrer agora. A gente ainda vai enfrentar uma grande crise aí pela frente, uma crise que nós vamos sair dela, só que para a gente sair dessa crise a gente tem que se posicionar no mercado, como que a gente é, qual é o nosso cliente e como que a gente pode aproveitar esse momento para fixar na cabeça do cliente que a gente é importante, que a gente está pensando nele e ele voltar. E quando tudo isso passar, ele lembrar, poxa, aquela empresa, aquilo lá, que nem a historinha da Arezzo. Eu vou comprar um sapato da Arezzo mesmo que não vista o meu número. Eu quero comprar um sapato na Arezzo pelo que a Arezzo fez, entendeu? Então... A fugir dessa briga por preço, eu gosto muito de usar o termo custo-benefício. Isso, para mim, é o que resume todas as minhas relações profissionais. É custo-benefício. Cara, não necessariamente é o mais barato, mas é o que me entrega benefícios que me acrescentam, que me geram valor e que realmente fazem com que eu consiga efetivamente levar segurança para o meu cliente, entendeu? Porque o pessoal da Madefer, por exemplo, que está aqui, eles são dos nossos profissionais, a gente sabe que a gente paga um pouco mais caro pelas ferragens dele, às vezes a gente tem ali um ajustezinho para ele dar uma ajudada na gente, mas a gente não deixa de comprar, principalmente marcas, principalmente coisas de qualidade, porque isso faz com que a gente tenha segurança. Exatamente isso que a gente não falou. Pô, existe um termo que a gente utiliza muito, que é a lógica dominante de serviço. E isso é extremamente importante e é difícil de tu perceber empresas que entendem isso. E eu vejo que as empresas que entenderam isso são as empresas que efetivamente estão conseguindo se transformar junto com o movimento do mercado, que é tu vende muito mais do que aquele produto. Seja qual for a tua operação, seja qual for o teu produto, seja qual for, enfim, a atividade fim da tua empresa, o que tu faz é muito mais. O que tu faz é um serviço. Tem um serviço por trás disso. Seja a pessoa, sei lá, seja o exemplo que for, entendeu? A pessoa não compra uma caneta simplesmente porque é uma caneta, entendeu? Ela compra pelo serviço de registrar as informações que ela quer guardar para utilizar em outro momento. Então, o serviço está na manutenção daquela informação.
não está efetivamente na caneta, saca? Porque a caneta é um bem material que pouco lhe importa. O que lhe importa nessa relação com a caneta é essa informação que ela vai conseguir manter e carregar adiante. Então, essa lógica de serviço, ela é muito importante. Eu acho que ela é fundamental para isso, entendeu? Claro, a gente entra em marcas, daí vai ter marcas que hoje em dia as pessoas consomem determinados produtos porque é exatamente daquela marca. Mas a gente já está atingindo um patamar um pouco diferente de diálogo. Acho que a lógica dominante de serviço, ela mostra muito, e daí para nós, eu sei que tem pessoal de outros segmentos aqui acompanhando a gente também, enfim, todos os serviços, eles estão atrelados a isso. Lógica dominante de serviço. Todos os serviços e produtos estão atrelados a isso. Qualquer que seja a tua operação, a pessoa te compra porque compra o teu produto pelo que ele vai representar para ela e não simplesmente por aquilo que ele enquanto objeto, enquanto bem de uso, né? É muito mais como valor e como bem de consumo do que propriamente uso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E hoje, a gente trabalha muito com isso, porque, pegando o exemplo do nosso serviço propriamente, é muito mais do que ter um quarto para botar uma foto no Instagram, saca? É tu poder entrar no quarto final do dia e se sentir bem dentro daquele quarto, tu se sentir satisfeito ali dentro, saber que é um ambiente propício, que te agrada, que te relaxa, enfim, é isso que a pessoa quer, não é propriamente o quarto, entendeu? Porque e isso é diferente para cada pessoa, essa que é a grande dificuldade e é o grande desafio das pessoas conseguirem se manter, né? O que é relaxante para um não é para outro, né? Sim. E aí a gente volta na questão da experiência do consumo. E é isso que a gente tem que bater na tecla. Ali o seu amigo falou, mas não dou esse treinamento para os funcionários. Cara, o que eu posso te dizer? A gente está aqui, o mundo está alertando, o marketing está alertando, a gente já chegou num ponto crítico onde que a gente viu que não funciona da forma que vinha funcionando. Então, assim, se está todo mundo falando e o cara não está aprendendo, o que a gente pode fazer? E aqui, a gente ele vai ficar para trás, né? Porque tudo isso daqui é experiência, é estudo, é em base de cálculo, é em base de coisas que a gente foi somando no nosso profissional. A gente podia estar vendendo essas informações como todo mundo está, mas a gente está alertando as pessoas de que temos que repensar a forma como a gente vende e como a gente oferece serviço. A gente tem que pensar isso. E parar com essas questões de rivalidade também, porque isso daí não é um somatório para ninguém. Ninguém sai ganhando nessa questão de rivalidade. Exato. A rivalidade do marceneiro com o herói que está vendendo chapa, ou do arquiteto com o projetista que está dentro da loja. Isso daí não vai fazer ninguém somar, não vai somar para a empresa nenhuma, e infelizmente isso leva ao esquecimento da empresa. Então, para a gente também não ficar se alongando, porque senão a gente fala para caralho. Viu? É isso que tá na produção aqui do meu lado, porque eu começo a falar as coisas como eu falo, depois vai ter que cortar isso daqui na hora que for postar. Mas, cara, mas isso, tá? Isso propriamente é outra coisa é um exemplo muito legal que surge casualmente, que é importante, porque eu recebo bullying volta e meia por causa do jeito que eu me visto para fazer meus atendimentos comerciais, porque tá todo mundo acostumado o cara chegar engomadinho, calça jeans, sapatinho, camisa de botão e tal, para chegar tudo direitinho, sem barba feita, cabelinho penteado, apesar de eu estar com um topetinho meio escroto aqui. E daí eu, de certa forma, quebro um pouco isso na hora de fazer o meu atendimento e eu me aproximo do cliente da forma que eu entendo que é melhor, da forma como eu entendo que ele vai se sentir mais à vontade. E o retorno disso vem, e isso é tão gratificante quando o cliente mostra isso e se sente à vontade dessa forma, que semana passada eu estava fazendo um atendimento com um casal que estava tão interessante a troca de ideia no final do dia, estava tão de boa e tão confortável aquilo, que os dois foram para a sacada, acenderam um cigarro e me convidaram para ir fumar com eles, porque estava tão despojada aquela conversa, estava tão intimista que isso surgiu, sabe? E assim as coisas vão se pessoalizando, né? Eu tenho aqui, tá aqui assistindo a live o Jean,
por exemplo, que é um cara que de meu cliente passou para meu amigo, meu parceiro, junto com a Jordana, esposa dele que está aqui, que são meus amigões da vida, assim, e isso pessoaliza, entendeu? Isso transforma e fideliza os clientes a estarem cada vez mais com a gente. Então, até mesmo o jeito que a gente fala, como a gente se veste é importante. É o que a gente já falou aqui, as pessoas, quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, e você pode avaliar isso no teu convívio pessoal, do que você compra, dos serviços que você adquire, você tem que ver que você compra de pessoas, você compra de coisas que você se identifica, não é só mais um produto, você compra de coisas que você se identifica. Então, se você está comprando de pessoas que se importam com pessoas, que foi coisa que a gente falou, de pessoas que você se identifica, por que a gente ainda está batendo na tecla em querer vender que nem os anos 30, lá na bimboca da parafuseta, entendeu? Então a gente tem que se reformular, a gente tem que repensar como que a gente leva para frente essa questão de negócio, de empresa e de profissionais aí de atendimento ao cliente. Então acho que a gente provocou bastante aí o pessoal a pensar em tudo isso, em pensar nessas novas formas aí de vender, de oferecer serviço e de como sair dessa crise, principalmente, né? Tenho certeza que sim. Eu acho que vai se manter daqui para frente quem conseguir se ligar nisso, quem conseguir pegar desse caos algumas migalhas ali na frente e transformar isso propriamente em algo novo, em algo diferente, em ofertar realmente uma solução para o seu público. Então, espero que o pessoal que acompanhou tenha curtido. Sei que tem muita gente, muitos amigos, muitas pessoas próximas, mas eu acho que é importante também que eles nos deem esse apoio. Fico super feliz de ver o pessoal aqui. Espero que o pessoal tenha realmente curtido, tenha tirado insights daqui, e possa levar isso para dentro dos seus negócios. Valeu por todo mundo que acompanhou aí, para quem interagiu. Dani e Robson foram extremamente ativos aqui. É importante saber também que a gente pode contar com vocês, essa gama de parceiros, né, fornecedores, clientes, colegas, né? Eu tenho meus colegas que estão aqui com a gente também. Isso é a gente entender de novo, a gente volta para aquilo. A gente entender que a gente não vai conseguir abraçar todas as coisas e que a gente precisa de parceiros que nos ajudem a abraçar um pouco de cada coisa e que assim a gente juntos consiga entregar soluções para o mercado e coisas realmente úteis para a vida das pessoas e para o consumo das pessoas. Eu acho que essa é a grande diferença e a grande sacada para quem daqui para frente quiser efetivamente continuar o seu negócio e subsistir cada vez mais sólido. Sim, porque a gente tem que repensar, né? Eu acho que a gente deu insights aí para, seja qual for a área que a pessoa trabalha, porque tem pessoas que não são da área, e isso é ótimo, mas seja qual for a sua área, pensa nisso que a gente falou. O que você vai fazer para se preparar para quando essa crise passar? Que essa crise vai passar. E lembrar que as pessoas compram de pessoas que se importam com pessoas. Você tem que levar isso em consideração. Produto e preço, todo mundo vai ter. Então, como que você vai sair disso? Porque as empresas que não se prepararem para sair disso, com todos os alertas que estão sendo feitos, elas vão acabar ficando para trás. É muito importante a gente pensar isso e realmente refletir. Por que as pessoas vão comprar de mim e não do outro? Então, assim que a gente vai se manter e a gente espera que as pessoas consigam levar daqui um pouquinho para isso também. Muito obrigado, Gui, por ter topado esse bate-papo e por ter esclarecido um monte de coisa, por a gente ter conseguido passar para as pessoas aí um pouco do que a gente acredita e de como a gente pensa os nossos negócios e tudo isso que está acontecendo, viu? Muito obrigado aí pela parceria sempre. Que é isso, Guto. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade e poder estar aqui contribuindo um pouquinho. Espero que as pessoas tenham curtido, espero que tu esteja satisfeito com o que a gente produziu também. Sabe que pode contar comigo nessa e nas próximas. Enfim, estou super feliz de tudo isso que a gente conseguiu abordar, daquilo que a gente conseguiu fazer, e espero que seja só o começo, né? Tá certo.
Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Boa noite, pessoal. Obrigadão por todo mundo que participou. Valeu.